Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Machado e estarei com vocês na nossa disciplina de Contabilidade Comercial. O objetivo desse nosso vídeo é primeiramente te dar as boas-vindas à nossa disciplina e eu vou fazer aqui alguns comentários sobre os assuntos que nós iremos abordar durante as nossas teleaulas e vou dar também umas dicas a respeito do nosso trabalho de portfólio, tá bom? Antes de encerrar aqui o vídeo, eu quero mostrar aqui um pouco do nosso estúdio, da maneira como nós trabalhamos. Nós temos aqui o nosso quadro, onde nós destacamos aqui o material, as informações importantes que precisam ser levadas a você durante a nossa aula. Aqui nós temos o nosso estúdio, o espaço reservado ao nosso intérprete de Libras e ali a câmera da onde eu converso e falo com você durante a nossa teleaula, tá bom? Nós vamos dar início às orientações do nosso portfólio, tá bom? Até mais! Pessoal, estou de volta. Agora nós vamos conversar mais sobre a disciplina de contabilidade comercial. Quero demonstrar aqui o que nós vamos ver na nossa disciplina. Na primeira aula, eu quero falar com você sobre as etapas de constituição de uma empresa. Nós vamos falar sobre a subscrição do capital social e a sua integralização. Como se dá esse processo de transferência dos bens, não é verdade? Do patrimônio do sócio, o investidor, para o patrimônio de uma empresa. A empresa também irá adquirir alguns móveis e utensílios e outras instalações para iniciar as suas atividades operacionais. No final dessa aula, levantamos um balancete com todas as contas contábeis envolvidas nesses processos e verificamos como está a posição patrimonial dessa empresa. Na segunda aula, nós vamos trabalhar com as operações com mercadorias. Vamos ver as compras, as vendas, as devoluções, os respectivos impostos não cumulativos, também conhecidos como impostos recuperáveis, o ICMS, o PIS e o COFINS, que incidem sobre as compras e sobre as vendas. Vamos ver algumas particularidades quanto ao valor de compra do estoque, que deve estar líquido dos impostos. Nós devemos separar o valor dos impostos para registrarmos no estoque apenas o valor líquido daquela mercadoria que foi adquirida. Vamos ver como é que se dá o procedimento da devolução, sempre pelo custo de aquisição da mercadoria, não é verdade? Inicial. Vamos ver como realizamos os lançamentos de venda e depois vamos apurar os impostos não cumulativos, realizando a transferência do imposto a recuperar e reduzindo o saldo dos impostos a recolher. No que se refere aos estoques, eu vou demonstrar a você como fazemos ou elaboramos a ficha de controle de estoque pelo custo médio ponderado, tá bom? Utilizamos a ficha de controle e realizamos ali a apuração do estoque pelo custo médio. No desconto de duplicatas, agora falando da nossa terceira aula, no qual nós vamos abordar os assuntos financeiros de uma empresa comercial, nós vamos falar sobre o desconto de duplicatas e como se dá esse procedimento e os seus respectivos lançamentos contábeis. Quando o empresário deseja antecipar alguns recebimentos, ele pode realizar o desconto desses títulos junto a instituições financeiras e, para que esse desconto seja realizado, ele deve pagar os juros decorrentes dessa antecipação. Vamos falar sobre os empréstimos e financiamentos no curto e também no longo prazo e também a depreciação e amortização, os seus conceitos, os percentuais de depreciação, quais são os itens do imobilizado que podem ser depreciados. Vamos falar também na última aula sobre a apuração de resultado, porque nós passamos durante todas as etapas, desde o momento de constituição, operações com mercadorias, operações financeiras. Agora nós iremos finalizar o trimestre e apurar o resultado da empresa. Levantamos um balancete, apuramos o resultado, temos ali as contas de receita, custos e despesas, as quais devem ser encerradas e o seu respectivo resultado será transferido para o patrimônio líquido e depois verificamos como se dá a distribuição de lucros aos sócios e a constituição de reservas que vai ficar ali demonstrada
no nosso patrimônio líquido. Então, com esse breve resumo, eu trago para vocês as informações sobre o que nós iremos trabalhar na nossa disciplina. Agora, a parte importante que você sempre fica em dúvida quanto ao que nós estamos pedindo dentro do nosso trabalho de grupo, ou melhor dizendo, o trabalho de portfólio. Bom, nesse trabalho, ele fala sobre a empresa Desentendida Modas. É uma proposta diferenciada do nosso trabalho nesse semestre que visa trazer ao aluno a pesquisa, a iniciação científica de buscar algumas informações sobre casos muito parecidos com esses tipos de empresa na área comercial. Então, no que se refere à parte de contabilidade comercial, ela está destacada lá no evento B do nosso portfólio de grupo. Lá você vai encontrar a seguinte situação: a comercialização das roupas de inverno e outono e a contabilização dos impostos recuperáveis no mês de setembro de 2018. Então, nós extraímos esse texto aqui do nosso trabalho que diz o seguinte: levando em consideração o contexto apresentado, basta fazer a seguinte correção, porque houve aqui um erro de grafia. Em 2018, ocorreram os seguintes fatos na empresa Desentendida Modas S.A. durante o mês de novembro. Então, a empresa realizou compras com crédito dos impostos federais e estaduais. O valor total da compra, R$250 mil. O crédito dos impostos federais e estaduais estão inclusos neste valor de compra. Então, nós devemos calcular esses impostos para saber do valor total de R$250 mil, o quanto é PIS, o quanto é COFINS e o quanto será de ICMS. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com as vendas que a empresa irá efetuar neste mês de setembro de 2018. Temos sempre que calcular os impostos de forma separada para determinarmos ali os lançamentos contábeis de forma correta. Então, no caso, o percentual dos impostos é o seguinte: o PIS e o COFINS, no regime não cumulativo, que é o destinado às empresas optantes pelo lucro real, ele também é conhecido como um imposto recuperável. Por quê? A empresa tem o direito, sempre que ela realiza uma nova aquisição de mercadoria para revenda, ela registra o valor dessa mercadoria no seu estoque, valor esse já líquido dos impostos, porque nós temos que separar o valor desses impostos e alocar o valor desses impostos nas respectivas contas dos impostos a recuperar. Daí a iniciativa aqui, a origem, né, do termo imposto recuperável, tá bom? No caso do PIS e do COFINS, nós temos uma legislação federal, a Lei 10.833 de 2003, que fala sobre o sistema de o regime de não cumulatividade e os percentuais do PIS 1,65% e a COFINS 7,6%. Sobre o percentual do ICMS, nós vamos levar em consideração que todas as vendas foram efetuadas dentro do estado com uma alíquota interna de 18%. Essa alíquota interna ela é efetuada para fins didáticos. Nós sabemos que cada estado do nosso país possui uma legislação específica de CMS, mas na sua maioria as alíquotas internas giram em torno de 18%. Alguns podem ser 17%, outros 19%, mas na sua maioria a alíquota interna é de 18%, tá bom? Vamos falar sobre as compras de mercadoria. Bom, o custo líquido da compra que nós devemos escriturar no estoque, na contabilidade da empresa, é obtido pelo valor total da mercadoria que foi adquirida, líquida dos impostos não cumulativos. Então, nós temos o ICMS, o PIS e o COFINS. O exemplo que eu vou citar aqui, para fazer uma breve explicação sobre os lançamentos, como eles devem ser realizados, é de uma compra que a empresa realizou no valor de R$1.000. Então vamos ao cálculo dos impostos recuperáveis. Primeiro, o valor bruto da compra, com os impostos incluídos, R$1.000.
O PIS sobre a compra, que é um imposto recuperável, portanto, o PIS pelo regime não cumulativo, se você aplicar 1,65% sobre R$ 1.000, então nós temos R$ 16,50 de imposto recuperável referente ao PIS. O mesmo vai acontecer com a COFINS, só que agora com a alíquota de 7,6%. Portanto, R$ 1.000 vezes 7,6, nós teremos R$ 76 de imposto recuperável referente a COFINS. O ICMS, também um imposto recuperável de legislação estadual, com a alíquota de 18%, R$ 1.000 vezes 18%, temos R$ 180 de imposto recuperável referente ao ICMS. R$ 1.000 menos o PIS, menos o COFINS e menos o ICMS, temos o valor líquido que será registrado no nosso estoque de R$ 727,50. Esse é o cálculo que deve ser apresentado para que você possa determinar o quanto é o valor de cada um dos impostos recuperáveis que deverão ser registrados lá no ativo da empresa e qual é o valor líquido da compra, do estoque também, que será registrado lá na conta de estoque de mercadorias, tá bom? E agora o lançamento contábil. Nós já apuramos os valores. A empresa está pedindo, o nosso trabalho está pedindo, que a empresa realizou uma compra e também realizou uma venda dentro do mês de setembro. O nosso exemplo aqui se refere a outros valores com o qual nós estamos trabalhando durante as nossas aulas, tá bom? Este exemplo funciona da seguinte maneira. É uma compra à vista, portanto, o valor que nós devemos registrar nos estoques de mercadorias lá no nosso ativo circulante é de R$ 727,50. A empresa adquiriu este bem. Qual é o destino deste recurso? É na conta de estoque de mercadorias lá no meu ativo. Então eu devo debitar a conta mercadorias. 3 impostos recuperáveis foram calculados: o ICMS, o PIS e o COFINS. Por se tratar de um direito, ou seja, um imposto a recuperar, eles também devem ser registrados no ativo da minha empresa, no grupo de impostos recuperáveis. Então eu tenho lá o ICMS a recuperar, R$ 180, o PIS a recuperar, R$ 16,50 e o COFINS a recuperar, R$ 76. Qual foi a origem desse recurso? De onde saiu o recurso para o pagamento, pela aquisição dessa mercadoria? Da conta bancária, porque a empresa realizou o pagamento à vista. Se a origem é a conta bancária, então nós devemos creditar a conta conta movimento pelo valor total de R$ 1.000, porque esse foi o real pagamento, desembolso que a empresa realizou para adquirir a mercadoria. Feito os cálculos dos impostos recuperáveis, você conseguiu determinar aqui qual é o valor líquido do imposto, quais são os respectivos impostos e, consequentemente, nós conseguimos aqui elaborar um lançamento por essa fórmula. No único lançamento você consegue demonstrar ali todas as contas devedoras e a conta credora. Sobre a venda de mercadoria. Na venda de mercadoria, o exemplo que eu estou utilizando aqui é o valor de uma venda bruta no total de R$ 5.000. Novamente, nós devemos realizar o cálculo dos impostos recuperáveis, o PIS, o COFINS e o ICMS, cada um com a sua respectiva alíquota, de acordo com o exercício proposto no trabalho. R$ 5.000 vezes 1,65, encontramos R$ 82,50. No COFINS, R$ 5.000 vezes 7,6, R$ 380. E o ICMS, R$ 5.000 vezes 18, R$ 900. O valor líquido desses impostos eu encontro de que maneira? R$ 5.000 menos o PIS, menos o COFINS, menos o ICMS, e encontrei o valor total de R$ 3.637,50. Esse é o valor da minha venda líquida, descontando os impostos que incidem sobre a venda. Agora vamos fazer o lançamento.
No trabalho está sendo proposto que houve apenas uma simples compra e uma venda. Então, todo o estoque adquirido naquela compra, ele está sendo vendido agora, tá bem? Então, partindo dessa ideia, pela venda de mercadoria que foi realizada, no exemplo que eu estou citando aqui, trata-se de uma venda a prazo, por exemplo. Aonde está o destino desse recurso? Em duplicatas a receber, porque eu vendi a prazo, então agora eu tenho um direito de recebimento. E todo bem e direito deve ser registrado no meu ativo. O valor da venda foi de R$ 5.000, então eu debito a conta de duplicatas a receber. E aonde está a origem desse recurso, ou seja, a conta credora? É uma conta de resultado, a conta de receita, que é a venda de mercadorias. Eu também registro pelo mesmo valor de R$ 5.000. Só que, além de realizar o lançamento da venda de mercadoria em si, reconhecendo ali a minha receita e o direito de recebimento do meu cliente, eu também tenho que dar a baixa no meu estoque. A proposta do nosso trabalho é que a empresa realizou a venda de todo o seu estoque. Então, ela realizou uma única compra e uma única venda e nós vamos dar baixa aqui total no estoque. Se você analisar os cálculos anteriores, o valor líquido do nosso estoque era de R$ 727,50. Portanto, para que eu dê baixa no meu estoque, eu vou utilizar esse mesmo valor. Então, pela baixa nos estoques, eu devo debitar a conta de custo da mercadoria vendida, que é uma conta de custo, é de resultado, tá ok? Nós temos as receitas, os custos e a despesa. Como eu estou dando baixa no custo, eu devo debitar a conta de custo da mercadoria vendida, que é uma conta de resultado, e vou debitar a conta mercadorias lá do grupo dos estoques do meu ativo. Dessa maneira, eu estou zerando a conta do estoque porque todos os itens que estavam no meu estoque foram totalmente vendidos, tá bem? Fizemos o lançamento da venda? Fizemos o lançamento de baixa do estoque. Agora, nós temos que fazer os lançamentos dos impostos não cumulativos que incidiram sobre a venda. No caso de uma venda, toda vez que você realiza a venda, você deve também realizar o lançamento de provisão dos impostos a recolher. De que maneira você faz esses lançamentos? Toda DRE que demonstra as contas de resultado, na sua estrutura nós temos primeiro as receitas, denominada receita bruta, receita de vendas, de mercadorias, de produtos, de prestação de serviços. Logo em seguida nós temos as deduções da receita, que são as vendas canceladas, os descontos incondicionais, e também temos os impostos sobre as vendas. E o ICMS, o PIS e o COFINS são impostos sobre vendas, ou seja, são contas redutoras da receita. Por isso nós temos essa sigla aqui, ó. É uma conta de resultado, é uma conta redutora da receita. Por isso nós temos aqui o sinal negativo nessa conta, por se tratar de uma conta de resultado que irá reduzir o total da receita bruta da empresa. E dessa forma, na DRE, você consegue demonstrar o valor bruto do faturamento e qual foi o valor líquido das vendas em um determinado mês, por exemplo. Então, o lançamento contábil consiste no quê? Em debitar a conta redutora da receita, que é o ICMS sobre vendas, e creditar a conta de ICMS a recolher, porque toda vez que a empresa realiza uma venda, ela deve provisionar o valor dos impostos a recolher sobre essa venda. E se trata de um imposto a recolher, é uma obrigação que é reconhecida lá no passivo circulante, então eu devo creditar a conta do ICMS a recolher pelo valor de R$ 900, porque nós temos 5.000 vezes 18%, R$ 900. E da mesma maneira nós devemos fazer com o PIS e o COFINS. No caso do PIS, a conta redutora da receita, que é o PIS sobre faturamento ou PIS sobre vendas, e creditamos a conta PIS a recolher, porque a empresa tem uma nova obrigação. Fazemos o mesmo com a COFINS. Logicamente, os valores devem ser proporcionais às alíquotas de cada um dos impostos
recuperáveis. Finalizamos essa etapa prática. Vamos falar um pouco das questões reflexivas. A proposta do nosso trabalho nesse semestre trata das questões reflexivas, na qual nós pedimos para que você explique com as suas próprias palavras sobre os temas de reflexão que nós estamos propondo nesse trabalho. Na situação da contabilidade comercial, o que eu proponho a você é que você reflita sobre os critérios de avaliação do estoque. No caso, o PEPs, o EPS e o custo médio ponderado. Cite esses 3 exemplos de controle de estoque e fale um pouco mais sobre esses métodos de controle de estoque. Quais são eles? De que maneira você entende, como você interpreta cada um deles? Cite alguns exemplos, além da sua definição, cite alguns exemplos dos quais você pode ter ali o seu entendimento. Eu sugiro que você pesquise mais sobre o assunto. Existe uma vasta quantidade de material à sua disposição e com essas informações você vai conseguir ter a definição correta de cada um desses métodos e trazer ali com as suas palavras as observações sobre cada um desses métodos de controle de estoque, tá bom? Agora eu vou falar sobre dicas da disciplina de atuária, que fala sobre os riscos. O professor Regis foi muito feliz na proposta a respeito dessa disciplina, porque a disciplina de noções de atuária, ela trabalha muito com as situações do dia a dia de uma empresa. E nada mais correto do que trabalhar sobre risco, não é verdade? Então, qual seria o que está pedindo no nosso trabalho? É o seguinte: qual seria a definição de risco? As possibilidades, os elementos que interferem no ambiente de trabalho de uma empresa. Eu queria que você desse exemplos desses tipos de situação, porque a empresa pode ter um risco específico, um risco geral. Quando você fala de uma forma geral, ele representa alguns fenômenos de incerteza que podem ou não acontecer. Quais seriam os tipos de risco envolvido em uma atividade empresarial? Cite alguns exemplos de riscos administrativos, os riscos de mercado, riscos financeiros, riscos de produção, porque a empresa pode ter uma quebra na sua produção que interfira no nível de produtividade da empresa e estabeleça ali uma relação entre risco e incerteza dentro de uma empresa. Bom, pessoal, finalizamos aqui as nossas dicas, tudo o que a gente espera da nossa disciplina de contabilidade comercial e nós nos encontramos na semana que vem, tá bom?